Pessoal, graça e paz. Hoje eu estou aqui com o Marcelo e nós vamos fazer o nosso papo forte hoje falando sobre a bênção de Deus. E aí nós temos algumas perguntas aqui, o Marcelo e eu vamos conversar sobre isso e eu espero muito que você possa ser abençoado através desse papo que nós vamos bater aqui hoje. Eu quero te agradecer por ter topado isso aí, dizer que eu alegro muito o meu coração com a sua vida, Paula e eu. Eu acho que a gente fala de você mais do que dos outros meninos. Sério mesmo. A gente conversa Muito muito bom. sobre você ali. Tá o tempo todo orando, né? Tem umas situações que acontecem no dia, a Paula aqui, amor, tá vendo aqui, ó, o Marcelo aqui, ó. E aí, o tempo todo o Marcelo tá na nossa boca. E aí hoje a gente vai falar sobre esses temas, como que funciona. Eu vou fazer a pergunta aqui, que a Nicole elaborou ali, e a gente vai conversar sobre essa pergunta. O tempo que render a conversa. Tá Perfeito. Vamos lá, bom? então. Vamos lá. Olha só, primeira pergunta. Como destravar as bênçãos do Senhor? Essa é uma pergunta que acho que todo mundo quer saber, né? Como destravar as bênçãos do Senhor? É verdade. Quando a gente fala de bênção, assim, é igual você falou, né? Todo mundo quer ser abençoado por Deus, né? Só que quando a gente lê a Bíblia, né? Quando a gente lê a Bíblia, ela está repleta de bênçãos, só que existem algumas coisas que precedem a bênção, né? Se a gente for ler lá em Deuteronômio 28, que onde Deus está direcionando o povo, né? Depois de ele ter trazido ele do Egito, ele fala: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês cumprirem o que eu disse, então eu acredito que a bênção ela precede um se. O se de Deus, que é se obedecer, se você ouvir a minha voz, aí vem aquela questão, que até você pode falar melhor do que eu, que é o ouvir com a intenção de obedecer, né? Não só ouvir e sair entrar pelo um ouvido e sair por outro. Então, é igual você falou, ó, todo mundo quer bênção, mas ninguém quer cumprir o princípio da bênção. E aí, se a gente pegar também a Bíblia nessa questão das bênçãos, a gente vê que Deus, ele cumpre princípios. Então, se Deus cumpre princípios, ele também quer que a gente cumpra. Então, o destravar da bênção, eu acho que começa por aí, né? Você cumprir inicialmente o que precede a bênção, né? Se ouvir, se obedecer o que Deus determinou, se obedecer à vontade de Deus e se ouvir aquilo realmente com a intenção de obedecer. Então a bênção, ela acho que ela depende, ela depende muito desse princípio, né? De cumprir o se de Deus, né? O se obedecer. Eu acho que o destravar começa a partir daí. Olha só, quando eu gosto de pensar a Bíblia assim, sempre quando eu tenho alguma pergunta sobre a Bíblia ou algum tema sobre a vida, eu pergunto para mim primeiro o que é esse tema. Por exemplo, o que é a bênção? Porque as pessoas falam assim, eu quero ser abençoado. Mas, ó, eu conheço um caso de uma família que eles estavam todos desempregados. Todos desempregados. E aí eles começaram a pedir a bênção. Qual que era a bênção que eles estavam pedindo? O emprego. Eles estavam pedindo emprego. E aí, uma pessoa da família conseguiu o emprego. Só que a outra pessoa da família, ela tem uma dependência química. E aí, enquanto estavam todos dentro de casa, essa pessoa que tinha a dependência química, ela tinha um apoio psicológico e ela estava se segurando. Mas quando o outro conseguiu o emprego, que era a bênção, esse agora ficou sozinho em casa e está se perdendo de novo nas drogas. Então, o que é a bênção? Será que a gente sabe o que é a bênção para nós, né? Porque nós queremos a bênção. Eu acredito que 99% das pessoas que estão na igreja, seja a igreja católica, evangélica, qualquer uma, elas estão ali porque elas querem a bênção. Verdade. Só que elas não sabem o que é a bênção para elas. O povo de Israel estava no deserto e eles queriam a bênção. Qual que era a bênção que eles queriam? Eles queriam carne. E aí Deus mandou a carne para eles. Só que Deus mandou a carne assim, ó, eu vou te dar tanta carne que vocês vão comer e vai sair pelo nariz. Começaram a vomitar, né? Aquela bênção que eles achavam que era bênção, não era. Sabe o que eu
o que a Paula e eu temos aprendido na prática é que, para mim, primeiro, quando eu falo assim, o que é a bênção? Para mim, a bênção é a vontade de Deus. Sabe? A bênção é a vontade de Deus. Então, se eu estou com a conta cheia de dinheiro, mas eu estou fora da vontade de Deus, eu não estou abençoado. Eu só tenho dinheiro na conta. No Salmo 73, o Asaf traz isso. O Asaf é um salmista e ele está falando assim: poxa, Deus, o senhor está de sacanagem comigo. Porque eu sou justo, eu obedeço, eu estou no templo, e o fulano não faz nada, o fulano é ímpio. E olha a vida do fulano. Nem adoeceu, o fulano adoece. O fulano nem se preocupa. Ele não tem nem preocupação com a vida. O Asaf está olhando a bênção nos olhos do que eu vejo que as pessoas veem a bênção. A bênção é, não, tem saúde. Esse está abençoado. E a saúde é uma bênção. Sim. Se ela for da vontade Da vontade de de Deus. Deus, verdade. Sabe, eu tenho muito buscado do Senhor. Esses dias eu estava orando e eu falei assim com o Senhor. Eu falei, Senhor, a impressão que eu tenho... Olha a minha oração. Eu falei, Senhor, a impressão que eu tenho é que o Senhor está me prejudicando. Eu falei isso com Deus. A impressão que eu tenho é que o Senhor está me prejudicando, porque já era para eu estar com tantos carros. Mas eu estou seguindo a tua direção. A direção que eu recebi do Senhor, eu estou seguindo. E eu não aumento o meu estoque. Eu fico sempre com 2 carros. E aí, esses dias eu passei em frente a uma lojinha ali no Val, o cara tinha 4 carros na porta da loja, lá no calçadão. A gente foi fazer caminhada no calçadão. E aí, 4 carrinhos, eu falei com a Paula, eu falei, amor, tem gente que tem mais coragem do que eu. Aí ela falou assim, meu bem, eu não acho que você não tem coragem, eu acho que você está obedecendo. Então, às vezes, se eu tivesse 10 carros, quem estava do lado de fora ia olhar e falar bem assim, caraca, como o William está abençoado. Mas será que essa é a vontade de Deus para mim, naquele momento? A bênção, para mim, é a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28 que a bênção vai alcançar aqueles que obedecem a Deus. Porque aqueles que obedecem vivem, não tem como eu viver a vontade perfeita de Deus, porque existem várias vontades de Deus. Sim. Tem a vontade perfeita de Deus, que é aquilo que Deus quer perfeitamente, plenamente, harmoniosamente para você. Existe a vontade permissiva de Deus, que é aquilo que Deus permite que aconteça com você, mas não é o que ele queria que acontecesse com você. Mas ele teve que permitir aquilo para que você pudesse passar por algum momento, às vezes por alguma desobediência sua, alguma coisa assim. Então, quando nós estamos dentro da vontade perfeita de Deus, é como se Deus... Eu lembro quando a Nicole, quando tinha 17 anos, mais ou menos, ela estava terminando o ensino médio. Aí eu fui nela e falei bem assim, papai, você quer fazer faculdade de medicina? Porque nessa mesma época, o Hudson e a Tatá tinham ido para o Paraguai, que são filhos de amigos nossos que da idade da Nicole. Eu falei, você quer fazer faculdade de medicina? Se for o caso, eu pago faculdade de medicina para você. Nessa época a gente estava com alguns imóveis, eu vendo um imóvel e eu já garanto 1 ano para você da faculdade, te mando para o Paraguai e eu pago sua faculdade de medicina. Minha vontade perfeita para a Nicole era que ela fizesse faculdade de medicina. Aí ela falou bem assim, não pai, eu não quero não. Não quero fazer faculdade, não quero não sei o quê, não quero não sei o quê. Eu falei, então ok, então tá bom. Minha vontade permissiva para ela. Porque eu não ia colocar uma arma na cabeça dela e falar, você vai fazer. Deus não coloca uma arma na nossa cabeça e fala, você vai fazer. Só que a minha vontade perfeita era a faculdade de medicina. A minha vontade permissiva para ela era, não, então tá bom, então não precisa fazer não. Onde que ela estaria melhor abençoada? Onde que ela de fato estaria vivendo a bênção? Na faculdade de medicina. Que ela já teria terminado, o Hudson já está residindo hoje.
Então ele já está trabalhando ali na faculdade de medicina dele. E ela ficou, não tá como o que nós esperávamos. E dentro do que ela escolheu, eu estou ajudando, mas se ela tivesse na minha vontade perfeita para ela estaria bem melhor. A bênção eu vejo com esses olhos. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, quando nós falamos assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí começa a bênção de Deus na minha vida. Mesmo que a bênção de Deus, para mim, seja viver como Isaías viveu. O profeta Isaías ficou 3 anos pelado, andando em Israel, pelado. Quem está olhando de fora fala assim, esse cara é um maldito, esse cara tá ferrado. Mas Deus estava olhando para ele e Deus estava falando assim, show de bola. Você está bem, porque você está dentro da minha vontade. E aí, quem está de fora está olhando Isaías e está falando assim, tadinho desse cara. Mas quem está de dentro está olhando e falando bem assim, meu Deus, esse cara aí é tremendo. Porque ele está na vontade de Deus. Quantas pessoas hoje que a gente conhece, que você conhece, inclusive você, eu, quantas pessoas param ou pararam e falaram assim, Senhor, essa é a sua vontade para mim? Isso aqui que eu estou fazendo está me dando frutos, visíveis aos olhos humanos. Mas essa é a tua vontade para mim? Qual que é a tua vontade para mim? Eu acho que aí começa a bênção. Quando a gente entende a vontade de Deus. Aí depois que eu entendo a vontade de Deus, se você quiser falar alguma coisa, você me interrompe. Não, você falando dessa questão de bênção, eu até lembrei a questão você já até deu esse exemplo na célula, né? De o irmão que chega na igreja com um carrão, aí geralmente as pessoas apontam, aquele irmão é abençoado, é abençoado. Porque muitas pessoas medem a bênção por uma questão financeira, né? Sempre levam a bênção por essa questão da prosperidade financeira. E na verdade não é, que é igual você está falando. A bênção está dentro de cumprir a vontade de Deus. Então muitas vezes a pessoa está rica, tem carrão, tem casa, só que não está dentro da vontade de Deus. Então, teoricamente, ela está abençoada, entre aspas, só que na verdade não está. Então, acho que é realmente por esse lado aí que você está falando que realmente que é a bênção, né? Dentro da vontade de Deus. Olha só, a bênção não é ter. Sim. Eu acho que a bênção não é ter. A bênção é ser. Ser. Ser aquilo que Deus tem para você. Isso é a bênção. Aí eu acredito muito que vai também na questão do cumprir, né? Ser, então se Deus determinou que você fosse dessa forma, que você seguisse esse caminho, então você também teria que cumprir isso. Então seria o ser e cumprir. Porque quando você é aquilo que Deus tem para você, você vai cumprir aquilo que Deus tem para você. Verdade. Não é? E aí muitas vezes eu vejo e eu fico muito com raiva disso. Esses dias eu estava conversando com a Paula, a gente estava assistindo uma pregação e aí o pregador falou bem assim, essa semana você vai deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 por 7 dias e você vai ser abençoado por Deus. Aí eu falei com a Paula, falei, amor, olha que sem vergonha. Olha que sem vergonha. Porque ele está falando para a pessoa, e a pessoa que está ali, ela crê naquilo. E ela está pensando assim, que eu vou abrir a minha Bíblia no Salmo 91 e eu vou resolver meu casamento. Mas ela não está pensando em ser a mulher virtuosa. Ele não está pensando em ser Jesus para a mulher dele. Ele está pensando que vai abrir o Salmo 91 e vai ter a bênção. Vai ser abençoado a partir de um ritual, né? Assim, misticismo, né? Ele está pensando que ele vai ter a bênção sem ele ser a bênção. Ser a bênção. Eu achei muito legal o negócio que o pastor Lau levou agora em janeiro, no escudo onipresente. O que o pastor Lau falou para os líderes de célula? Líder de célula, vocês vão na casa dos discípulos de vocês, abençoar os discípulos de vocês, porque vocês vão ser a bênção de Deus lá.
Sabe, nós somos a bênção. E aí eu conheço alguns casos de pessoas que nós olhamos para eles e a gente pode pensar assim: caramba, esse cara é abençoado. Esse cara tem 300 carros. O cara tem um estoque lá na casa dos seus 21 milhões de reais de estoque de carro. O cara tem uma marca lá na casa a empresa dele deve valer lá seus 70 milhões. O cara mora em mansão. Caramba, esse cara é abençoado. É. Mas quando você vai conversar com ele chora porque não tem mais família. Ele chora porque perdeu a esposa. E olha só, o que é a bênção? A bênção é a vontade de Deus. E aí a vontade de Deus é várias, né? Começa a vontade de Deus, eu acho assim, em você viver uma vida santa. Sim. Isso é ser abençoado, você viver uma vida santa. Porque a vida santa, ela não te acumula sofrimento. Ela traz tribulação. Ser santo traz tribulação. É porque não impede, né, de você passar por problemas, né? Porque de repente as pessoas, sou cristão, aceitei Jesus e agora a minha vida vai ser mil maravilhas. E não é. Porque ela traz tribulação. Só que a tribulação não é igual ao sofrimento. Que é diferente, né? Uma coisa é você sofrer com o mundo. Outra coisa é você sofrer com Jesus, né? Porque com Cristo a gente não sofre, sabe? É, verdade. Assim, eu digo isso, eu já passei por algumas situações na vida de muita dor. De muita dor. Sim. Só que maior do que a dor era o consolo. Maior do que a dor. Situações onde, por exemplo, quando a mãe da Paula morreu, foi uma situação muito crítica para a gente. A gente ficou sem rumo, ficou desnorteado. E foi um momento de muita dor. Só que nós tínhamos um porto seguro. Nós tínhamos um consolador com a gente, dentro de nós. Sabe? E quando você não vive a vontade de Deus, cadê esse consolador na sua vida? Tem um texto lá de Provérbios que é tão tremendo, se eu não me engano, Provérbios 2 ou Provérbios 3, diz assim: a sabedoria está nas praças, nas ruas e nas esquinas. E ela está gritando: loucos, até quando vocês amarão a loucura? Tolos, até quando vocês amarão a tolice? E aí o texto continua dizendo assim, que quando o tolo viu-se diante da desgraça, ele procurou a sabedoria. E a sabedoria agora estava rindo dele. E a palavra diz assim: você não armou a sua cama, agora se deita nela. E aí eu quero trazer com isso outra ideia, de que as pessoas, essa semana eu estava vendo um vídeo do Pastor Lau, e eu republiquei esse vídeo, e aí muitas pessoas comentaram, e eu fui conversar com essas pessoas. E as pessoas têm uma ilusão muito grande da vida, da bênção de Deus. Porque as pessoas pensam o seguinte: Deus é um trouxa. As pessoas largamente pensam isso. Deus é um trouxa. É um bobo. Que eu posso fazer o que eu quiser. E a bênção dele vai permanecer sobre mim. E aí eu estou falando isso porque tinha lá um monte de texto. João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente não precisa fazer nada para receber o amor de Deus. É colocar lá João 3,16. As pessoas acreditam nisso. Elas acreditam nisso. E a Bíblia está mentindo em João 3,16? Não está. Mas aquilo é um recorte do tapete, onde Deus é o tapeceiro. João 3,16 é um recorte daquele tapete, é um recorte do mosaico. Deus amou o mundo? Amou o mundo. Tanto que deu Jesus. Olha que bênção! Deus amou tanto o mundo que abençoou o mundo com Jesus. Mas daí, meu amigo, uma coisa é você ser loucamente apaixonado pela menina. Outra coisa é ela receber o seu amor. Você amar aquela pessoa não significa que ela recebeu o seu amor. Sim.
Deus amar o mundo não quer dizer que todo mundo é abençoado, porque não foi todo mundo que recebeu o amor de Deus. A maioria negou o amor de Deus. A maioria negou a bênção de Deus. Deus fala assim, ó, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Ele fala assim ainda, escolhe, pois, a bênção para que vocês vivam. É o que você falou, tem uma escolha. Só que a pessoa, ela quer receber benefícios da terra, achando que isso é bênção, mas estão escolhendo a morte. Não estão escolhendo a vida. Deus não é um trouxa. Deus não é um otário que vai abençoar quem está escolhendo a maldição. E quando Deus amaldiçoa, quando Deus pune, as pessoas falam que primeiro é o diabo. Ah, é o diabo. Nossa, você tem que... É o diabo. Não, É algo espiritual. Não é? Tem que, Eu acredito que tudo é espiritual. Olha, essa semana aconteceu um negócio tremendo. O Levi estava mais atacado no dia ali, estava chorando, não conseguia dormir, não dormia. E aí a Paula foi, Nicole, dá aqui o Levi. Aí a Paula pegou o Levi, foi para algum cantinho aqui na casa, e ela começou a abençoar o Levi. Pôs a mão na cabecinha dele. Levi, eu te abençoo. Te abençoo para você ter paz, te abençoo para você dormir, te abençoo para você sossegar. Eu vou te colocar para deitar agora, você vai tirar 1h30 de cochilinho. E à noite eu te abençoo para você dormir a noite toda, para você deixar sua mãe dormir, para você deixar seu pai dormir, seu pai descansar. Isso era mais ou menos umas 3h40, 4 horas da tarde. Ela orou pelo Levi, colocou o Levi no sofá e o Levi dormiu até 5h30 da tarde. Muito bom. Aí quando ele acordou, era célula, né, papai? Foram para a célula com ele ficou de boa. Quando terminou a célula, foi para casa, o Levi dormiu a noite toda. A Nicole mandou mensagem no outro dia: mãe, o Levi dormiu a noite toda. Olha só, é espiritual. É realmente. Tudo é espiritual. Mas quando é bênção? Quando você está debaixo Da vontade de Deus. Aí é bênção. Quando você está debaixo da vontade de Deus. Senão, não é bênção. Então, quer destravar a bênção na sua vida? Vai para debaixo da vontade de Deus. Buscar inicialmente a vontade de Deus. Né? A vontade de Deus. Eu me lembro quando eu isso é para você, eu estava querendo falar isso com você. Eu me lembro, eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu já era da Batista Sobrenatural. Só que aqui no Pedregal com o pastor Eulálio. E eu comecei a orar. Senhor, eu quero casar. Eu comecei a orar. Senhor, eu quero casar. Eu orei errado. Já te contei essa história? Não lembro. Eu orei errado. Joseli, eu orei assim, Senhor, me dá a minha Eva. Moço, eu orei errado. Por que eu não fui pedir logo Eva, né? Tantas mulheres da Bíblia. Mas assim, eu tinha 17 anos, eu falando, Senhor, eu quero casar. Eu não quis namorar. Falei, eu quero casar. E aí, eu comecei a ficar com isso na cabeça. Eu quero casar, eu quero casar. Aí, na mesma época, apareceram 4 pretendentes. Na mesma época. 4 pretendentes. A Paula, uma menina que era da mesma igreja que eu, da mocidade comigo. Outra menina que morava ali perto de onde a gente morava, aqui no Pedregal. E uma amiga minha de infância lá do Gama. 4 meninas. Eu não namorava a Paula era da igreja, a Paula era santa. Santa mesmo, as outras 3 não eram não. Mas a Paula era santa. E eu estava namorando as outras 3. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Naquela cabeça assim, ó, será que é essa aqui? Sem maldade assim, sabe aquela coisa de menino mesmo, assim? Será que é essa aqui? Será que é essa aqui? Será que é essa aqui? Aí, essa aqui, nós tivemos um episódio, é a que era da igreja comigo. Nós tivemos um episódio em que a gente não transou porque Deus não deixou. Porque Deus não deixou. Que eu queria e ela queria também. Deus deu livramento. E aí, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, não é essa aqui. Eu falei com Deus, meu Deus do céu, não é essa aqui não. Porque essa aqui está me levando para o pecado. Então não pode ser essa aqui. A outra, aconteceu a mesma coisa. A gente só não transou porque Deus não deixou. E aí eu, Senhor, nessa aqui também não.
Nessa aqui também não. Aí essa outra, que era a do Gama, era uma amiga de infância minha. E eu gostava muito dela. E aí eu orei a Deus. Eu falei bem assim, Senhor, eu queria que fosse fulana. Mas eu vou conversar com ela. Se ela falar que quer ir para a igreja comigo, eu vou entender que é ela. Mesmo se ela falar assim, de vez em quando, eu vou entender que é ela. E aí eu fui conversar com essa terceira. Fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu sou da igreja, você vai para a igreja comigo? Ela falou assim, eu não vou para a igreja. Não vou para a igreja. Então você já teve a resposta. Nada, eu insisti. Eu falei, olha, de vez em quando, não tem que ir sempre. Forçando, né? Forçando a barra. De vez em quando, não precisa ser sempre, não. É de vez em quando mesmo, sim. Ela falou, eu não vou para a igreja, de jeito nenhum. Eu não vou para a igreja. Aí eu entendi que não era ela. E aí também, nesse meio tempo, eu conheci a Paula. Aí a Paula era uma menina da igreja, a Paula respeitava os pais, a Paula era trabalhadora com os pais dela. E aí eu peguei e comecei a me aproximar da Paula. E eu peguei e falei bem assim com a Paula. Ó, você quer namorar comigo? Na lata, assim, a gente mal se conhecia. A gente tinha conversado umas 3, 4 vezes só. Aí a Paula falou bem assim, eu quero. Mas antes você tem que conversar com meu pai e o meu pai tem que deixar. Aí eu lembro que quando a gente estava na frente da minha casa, eu morava de frente à casa da Paula. Ela veio em frente à minha casa, eu falei isso, ela foi embora. Quando eu entrei para casa, eu falei assim, yes! Eu falei com Deus, falei, Senhor, é essa. É essa. Porque as outras nem tocou no assunto de pai, de nada. As outras já estavam lá se entregando toda. Essa falou que quer, mas eu tenho que ir lá conversar com o pai dela. Aí eu sabia que era a Paula. Já sabia que era a Paula. E aí no outro dia eu fui lá conversar com o seu Wilson. Aí quando eu cheguei no portão, bati, a Paula falou bem assim, eu já conversei com os meus pais, eles falaram que você não precisa vir conversar com eles não, que eles deixam a gente namorar. Já facilitou pra você, na Facilitou verdade. minha vida. E aí, olha só, a Paula e eu fomos dar o primeiro beijo de namoro, a gente tinha mais de 10 dias de namorado. Eu tinha vergonha de até de dar de mão dada com ela. Por quê? Porque ela era santa. Era uma menina santa, nunca tinha namorado, era uma menina pura, era uma menina de Deus demais. E por que eu estou te falando isso? Primeiro, porque lá atrás, para eu decidir o meu casamento, eu orei a Deus. Sabe, eu falei, Senhor, eu quero. E eu estabeleci critérios. Quais eram os critérios? Tinha que ser menina de Deus. Tinha que ser respeitosa dentro de casa. Esses eram os critérios, base meu. Tinha que ser menina de Deus, tinha que ser respeitosa dentro de casa. E o restante a gente foi construindo. Quando você quer ser abençoado, você tem que perguntar para Deus: o que o Senhor quer? Quem é a menina? Quem é a moça? O que o Senhor quer? E a bênção de Deus vem nisso, na resposta dele. Não é fácil, porque para o povo conquistar a terra de Canaã, eles estavam vivendo a vontade de Deus. Mas eles enfrentaram lutas, eles tiveram baixas, eles tiveram perdas, mas eles estavam abençoados. Porque eles estavam na vontade de Deus, enquanto eles estavam enfrentando todos os inimigos. Bom, eu acho que é isso. Já deu uns 15 minutinhos, né, pai? Sim. É mesmo? Mais de meia hora? Nossa. É mesmo. Pessoal, como destravar a bênção de Deus na sua vida? Em cima do que a gente conversou aqui. Deixa seu comentário aqui, vamos conversar sobre isso. Eu preciso dos seus comentários, para que a gente possa trazer mais vídeos, para que a gente possa aumentar essa discussão. E se você tem algum tema que você queira trazer, deixa nos comentários também. Nós vamos para um outro vídeo agora, outra pergunta sobre a bênção de Deus. E aí fica ligado aqui no canal para que você possa ver esse segundo vídeo. Marcelo, você quer falar mais alguma coisa? Dar os seus Só agradecer, eu estou aqui mais para ouvir de você, para aprender. Realmente, o tema de bênção é bem complexo, né? Então, realmente, é só bênção mesmo. Tudo é complexo, né, na palavra, Verdade. sabia? Vamos, pai, qual que é o segundo?